Olá, hoje a nossa aula vai versar sobre imposto de renda retido na fonte. O primeiro item sobre o que nós vamos falar é sobre trabalho assalariado. O que é trabalho assalariado? São aquelas pessoas que têm vínculo empregatício com determinadas pessoas jurídicas. E as pessoas jurídicas são obrigadas a reter o imposto de renda incidente sobre os salários. Quando nós falamos aqui de salário, nós falamos de salários, de horas extras, de adicional de insalubridade, adicional noturno, todas as outras vantagens que a pessoa física assalariada possa ter. A única coisa que não é tributado é aviso prévio remunerado. Este não é tributado. Mas se ele for um aviso prévio cumprido, que o empregado foi avisado com 30 dias de antecedência, que ele seria demitido no mês seguinte, mas que ele trabalharia aqueles 30 dias, então, nesse aviso prévio também há incidência de retenção. Mas como é que se determina a base de cálculo para chegar no valor que vai ser retido? No material que vocês receberam, vocês têm uma tabela de retenção do imposto de renda, que ela está em vigor, já tem muitos anos e que ela não foi alterada, há até uma reclamação geral sobre isso, porque a tabela não foi reajustada, e que ela começa com 1903,98. Mas o que o empregador deve descontar do salário do empregado para chegar na base de cálculo? Então, uma coisa é o salário dele, outra coisa é a base de cálculo que vai sofrer retenção na fonte. Ele deve descontar a previdência social, que incide sobre a folha de pagamento, e que tem uma portaria interministerial que foi editada agora, já em 2022, que lá tem os percentuais sobre cada faixa de salário. Também deve descontar a despesa com dependentes. Então, quando o empregado apresenta, na sua ficha financeira lá, está constando que ele é casado, que a esposa é dependente, ele tem filhos que são dependentes, então, esses dependentes também podem ser descontados no valor que é determinado pela lei. Também deve ser descontado a pensão alimentícia. Se o cidadão paga pensão alimentícia para filhos, também deve ser descontado. E também a previdência complementar. Então, para chegar na base de cálculo, eu vou compor com o salário, deduzir previdência social, que ela é compulsória, ela é obrigatória, não há essa possibilidade do empregado dizer assim, eu não quero pagar previdência, não existe isso, ela é compulsória. Então, as pessoas todas que são empregados sofrem desconto da previdência. Os seus dependentes, que vai depender da informação que ele presta, porque o empregador não tem a obrigação de saber se aquele empregado é casado, se ele tem filhos menores, não tem que saber disso. Mas ele tem que apresentar esses documentos no RH, né? Normalmente no Departamento de Recursos Humanos. Também, se ele for uma pessoa que tenha obrigação de pagar a pensão de alimentos e ainda a previdência complementar. E aí se chega na base de cálculo. Aplicando-se a tabela, que está aí no material de vocês, vai se determinar quanto é que será retido de imposto de renda mensalmente dos seus empregados. Certa vez, eu estava dando aula na Federal e uma aluna me perguntou assim, professora, a senhora acha que é legal descontar imposto de renda dos nossos salários? Virei para ela e disse assim, minha filha, legal é, porque tem base legal. Então, tudo aquilo que está determinado na lei é legal. Agora, se é justo, se não é justo, não me cabe aqui fazer esse comentário com você. Se o teu dinheiro vai ser bem aplicado, não me cabe tecer considerações sobre isso. Mas você me perguntou se eu achava que era legal, e eu quero lhe dizer que é legal. Por quê? Porque a obrigatoriedade das pessoas que são fontes pagadoras, que nem sempre é somente pessoa jurídica, porque pode ser também que uma pessoa tenha uma atividade e ela exerça essa atividade como pessoa física e tem empregados, também pode acontecer. Então, ela tem obrigação de reter imposto de renda, não é opcional. Então, esse seria o primeiro ponto para a gente ver sobre imposto de renda retido na fonte. Depois, nós vamos falar aqui dos serviços prestados. O que são serviços prestados? O que se classifica como serviços prestados? São aqueles serviços que são prestados por pessoas físicas que não são vinculadas à empresa, não são empregados. E quem é que poderia ser esse profissional? Quem sabe? Advogado, contador, médico.
qualquer pessoa, qualquer profissão, que ele preste serviço, mas que não tenha a vinculação empregatícia. Então, são serviços prestados que se classificam. Aí as pessoas às vezes me perguntam assim, mas pode descontar os dependentes daquela pessoa que não é empregado? Poder pode, desde que ele apresente os documentos necessários. Se ele for casado, certidão de casamento, se ele tiver filhos, a certidão de nascimento, porque o empregador ou a fonte pagadora, ela não vai saber se aquele cidadão tem dependência ou não tem, ainda mais se ele não for empregado, porque quem é empregado já apresentou esse documento lá no RH. Mas quem presta serviço, como é que ele vai saber? Não vai saber. Então, ele tem que apresentar esses documentos e pedir para que o imposto dele retido na fonte seja menor. Ele tem direito a isso? Tem, mas ele só tem que apresentar documentos. E eu aconselho que o empregador guarde aqueles documentos, faça um dossiê para aquele prestador de serviço, não mais se é um prestador de serviço contínuo, né, como advogado, contador, às vezes até o médico do trabalho, né, que não é empregado da empresa, mas ele presta serviço por exigência da legislação trabalhista, então ele tem que ter esse dossiê guardadinho lá, porque se chegar lá a fiscalização e verificar que o imposto de renda retido foi menor do que seria se não tivesse feito aqueles abatimentos, ele tem lá um dossiê dizendo, a pessoa trouxe aqui esses documentos e eu levei em consideração isso. Está tudo certo, não tem problema nenhum. Isso aí seria sobre os serviços prestados. Vamos falar de outro tipo de serviço prestado. Serviços prestados por condutores de veículos, que é uma situação especial. A legislação permite que o condutor de veículo, se for transporte de cargas, ofereça a tributação no mínimo 10% dos rendimentos por ele oferidos. Então, por exemplo, se é um transportador de cargas autônomo, que presta serviço lá para uma empresa, e o serviço foi por R$30 mil, esse afretamento, quando a pessoa jurídica for reter imposto de renda desse cidadão, ela vai tomar como base de cálculo no mínimo 10%. Então, para 30 mil, seria R$3 mil. É sobre isso que a empresa vai determinar aquela base de cálculo, R$3 mil, e aplicar a tabela, que é aquela tabela progressiva. Então, vejam bem, porque ele é transportador de cargas, tá? E se esse condutor de veículo que presta serviço, ele é transportador de passageiros? Não existem algumas empresas que contratam uma van que vai conduzir os seus funcionários de um determinado ponto até a empresa e vice-versa? Tem. Então, nesse caso, não há que se confundir. Não é transporte de cargas, é transporte de passageiros. E, nesse caso, a empresa que for a fonte pagadora, quando for pagar, ela deve levar em consideração que a legislação diz que o transportador de passageiros deve oferecer, no mínimo, 60% dos seus rendimentos. Então, se a pessoa prestou serviço lá e foi R$10 mil, por exemplo, o trabalho que ele está prestando mensalmente lá, então, o que é que a empresa faz? Ela vai aplicar 60% sobre os R$10 mil para poder determinar a base de cálculo, que será R$6 mil. E uma coisa que é muito importante salientar nesse serviço prestado, que tanto serve para o serviço prestado por pessoas físicas, não condutores de veículos, como também para os condutores de veículos, é que a tributação ela é mensal. E é mensal desde quando? Desde a edição da Lei 7.713, que é de 98, e que passou a vigorar a partir do ano de 1999. Por exemplo, vamos supor que é um advogado, um contador, qualquer pessoa que preste serviço. A pessoa foi prestar um serviço numa determinada data do mês, e esse serviço foi prestado por R$1.500. Ora, sobre R$1.500 não vai haver retenção na fonte. E por que não vai haver? Porque está abaixo da tabela que inicia com 1903,98. Mas se naquele mesmo mês, esse mesmo prestador de serviço prestou um outro serviço, vamos supor que lá pelo dia 25, e ele prestou serviço que foi R$2 mil. Ora, quando você somar 1.500 com mais R$2 mil, você terá pago para ele, naquele mês, R$3.500. E aí você vai aplicar na tabela pela totalidade dos pagamentos efetuados no mês. Não vai pegar só a última parcela, porque naquela parcela já vai haver incidência, porque está acima de 1903,98. Nada disso.
fosse 2.000 ou fosse talvez um outro 1.500, você teria que somar essas duas parcelas para poder determinar a base de cálculo, tá? Não reteve na primeira, porque não caberia retenção, mas quando somou dentro daquele mês uma outra parcela, você vai ter que fazer esse cálculo e determinar quanto é que vai ser retido na fonte. Se aplica do mesmo jeito para os transportadores de cargas e de veículos. Vamos voltar para um outro exemplo. O transportador de cargas fez um frete lá por R$15.000. Ora, quando você aplicar 10%, que é o mínimo que tem que aplicar, daria R$1.500. Então, não cabe retenção, está abaixo de R$ 1.903,98. Mas se ele prestar um outro serviço por R$10.000, o mínimo vai ser admitido como receita vai ser 10%, vai ser oferecida a tributação. Ora, quando você tiver 1.500 mais 1.000, tornou-se 2.500. Então, você vai aplicar a tabela e vai fazer a retenção sobre o somatório dos dois valores. Isso não é difícil da gente entender. É assim mesmo que deve ser feito, ok? Eu volto a dizer, vale para serviços prestados por pessoas físicas que não sejam condutores de veículos, qualquer profissional liberal, e também serve para transportadores de veículos. Eu sei que esse assunto, para muita gente, é um assunto novo, mas isso tudo que eu estou falando está no regulamento do imposto de renda, tá? O livro de fonte, ele trata de muitos artigos, são mais de 150 artigos, então nós não vamos poder aqui definir todas as situações que sofrem retenção na fonte. Não seria possível num curso desse. Mas quem quiser estudar, tem um livro do regulamento do imposto de renda, que é dividido em livros, que trata só de imposto de renda na fonte. E são muitos artigos. Então, se alguém tiver interesse de ler, nós não vamos ver aqui, porque se aplica em muitas situações de bancos e outras situações que não daria para a gente ver nesse curso aqui. Uma outra situação também que a gente pode falar são os rendimentos de aluguéis. Se uma empresa aluga um imóvel que pertence a uma pessoa física, ela também está obrigada a fazer a retenção na fonte, desde que o valor seja superior ao limite da tabela. Vamos supor, uma empresa tipo a Vale, aluga um apartamento por R$3.000 e vai pagar para que um funcionário more lá nesse apartamento. Mas ele alugou esse apartamento que pertence a uma pessoa física. Ao pagar esse aluguel, ela é obrigada a fazer a retenção do imposto de renda na fonte. Por quê? Porque nós estamos vendo situações de pessoas, fontes pagadoras, pagando as pessoas físicas, tá? Então, nesse caso, caberá também a retenção do imposto de renda, de acordo com a tabela. Vou falar de uma outra coisa que pouca gente sabe. Isso aí eu tenho certeza absoluta que a maioria das pessoas não sabe. Vamos falar de serviços prestados para poder dar um exemplo bem convincente. Vamos supor que alguém chegasse comigo e dissesse assim, Iriné, eu quero que você vá trabalhar em tal lugar. Um lugar que talvez eu não tivesse nem interesse de ir. E eu poderia dizer assim, tá, mas para eu ir trabalhar nesse lugar, eu quero ganhar tantos mil na mão. Não quero pagar imposto. Se aquela pessoa tivesse interesse realmente de contratar os meus serviços, podia ser que ela concordasse. Mas eu te pergunto, é possível eu fazer assim, eu dizer, eu não quero pagar imposto? Não, gente, não existe essa possibilidade. Por quê? Porque o artigo 123 do CTN, ele diz assim, as convenções particulares não podem ser opostas à fazenda pública. Então, eu, Iriné, pessoa física, não posso chegar com um empresário e dizer assim, eu não quero pagar imposto. E dizer, ah, tá, tudo bem. Não é assim. Por quê? Porque tem um artigo do CTN, o Código Tributário Nacional é a nossa lei maior tributária, que não permite. Mas se ele tiver interesse de me contratar e disse assim, tá, tudo bem, então a senhora vai receber os 10.000 na mão, por exemplo. Aí ele vai ter que fazer um procedimento que a gente chama que é rendimento reajustado. Ele vai ter que reajustar o meu valor. E tem uma fórmula que eu posso dizer para vocês, que também está no material, que diz assim, rendimento reajustado é igual ao rendimento pago, que seria só dos R$10.000, menos D, que é a parcela a deduzir da classe de rendimentos da tabela progressiva, sobre 1 menos T,
a alíquota da classe dos rendimentos, se ela está tributada a 15%, 22,5% ou 27,5% sobre 100. Quando você aplica essa fórmula, você chega no valor reajustado. Então, é como se eu dissesse assim, eu não sei quanto é que daria esse valor, tá? Mas vamos supor que eu quisesse ganhar esses R$ 10.000 e eu estaria numa alíquota de 27,5%. Eu até, na apostila de vocês, eu botei esse exemplo. Então, o rendimento reajustado, ele se tornaria R$ 12.593,98, percebem? Por quê? Seria R$ 12.593,98, que menos o imposto que incidiria, que seria R$ 2.593,98, vai ficar os 10.000 que eu quero receber. Ok. É possível que o empregador queira assumir esse ônus? É possível, depende do interesse dele de contratar o profissional que ele está buscando. Então, o que não pode acontecer é de que eu firme uma convenção com aquele empregador e diga assim, eu não quero pagar imposto. Não, não é assim. Eu não posso determinar isso. Agora, o cuidado também que eu recomendo é assim, quando aquele empregador for fazer a DIRF, que é aquela declaração do imposto retido na fonte, ele vai ter que colocar lá que ele me pagou R$ 12.593,98 e que reteve na fonte R$ 2.593,98. Esta é a forma correta. Por quê? Porque tem uma proibição legal de você fazer convenções. Não existe isso, tá? Então, vocês tenham muito cuidado, porque às vezes as pessoas são tão descuidadas, sabe? Falta de zelo mesmo. O fulano diz assim, eu vou cobrar 15.000, eu quero ganhar 15.000, e o sujeito vai lá e paga? Pode pagar, mas desde que ele reajuste e faça a retenção na fonte e faça o recolhimento para a União, que é quem cabe esse recolhimento do imposto de renda retido na fonte. Então, com isso aí, nós encerramos essa aula que trata dos pagamentos de fontes pagadoras, seja pessoa física ou jurídica, na maioria são jurídicas, fazendo pagamentos às pessoas físicas. Eu volto a dizer que nós não vimos todas as modalidades possíveis e imaginárias, porque o regulamento tem esse assunto em mais de 150 artigos. Então, não seria possível nós vermos aqui todas as situações. Mas as situações mais usuais são essas. Por isso que eu fiz questão de mencioná-las nesta aula. Volto a dizer que estou aberta para todos os questionamentos que vocês quiserem fazer e nós estamos aqui para responder. Vou aguardar esses questionamentos.